Graças e paz, meus irmãos. Satisfação estar com vocês esta noite. Vamos orar uma vez mais. Pai, nós neste momento queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Rogamos que o Teu Espírito Santo toque nossos corações, que o pregador seja fiel ao texto e que nós nos submetamos à Tua voz e à Tua vontade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você já esteve preocupado alguma vez na vida? Quem nunca, não é? Todos nós, com toda a certeza, já ficamos preocupados alguma vez na vida. Eu lembro que, durante a minha infância, uma das grandes preocupações dos meus pais comigo era quando eu ia dormir fora de casa. A preocupação era válida, porque eu fui sempre uma criança muito agitada, então eles se preocupavam comigo sobre como eu agiria longe deles. Será que eu lembraria de todos os conselhos que eles haviam me dado? Será que eu seria coerente com a educação que eles haviam me dado? Jesus, quando ele passou por essa terra, num período de aproximadamente 3 anos e meio, ele deu diversos ensinamentos para seus discípulos sobre como eles deveriam agir. Aliás, obviamente, Jesus ficou apenas 3 anos e meio e após ele ascender aos céus, os discípulos teriam que viver sem Jesus nessa terra. Então, tudo que eles teriam eram os ensinamentos de Jesus para andar e caminhar nessa terra. E eu e você, como discípulos de Cristo, mais de 2000 anos depois da sua ressurreição e ascensão, será que nós sabemos como nós devemos agir? Nessa noite nós falaremos justamente sobre como um discípulo deve agir. E para falar sobre isso, eu te convido a ler um texto comigo no livro de Lucas. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 10. Estaremos lendo do verso 38 ao verso 42. Lucas, capítulo 10, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, verso 38 até o verso 42. Nos diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Este episódio acontece nos últimos 6 meses do ministério de Jesus nessa terra. E o ministério de Jesus, ele teve 2 marcas principais. A primeira delas foram os milagres. Se você olhar todo o ministério de Jesus, você verá que ao longo de todo o seu ministério, ele fez muitos milagres. A segunda marca do ministério de Jesus foram os ensinamentos. Você pode ver que ao longo de todo o seu ministério, Jesus ensinou os mais diversos temas para as mais variadas pessoas, nos mais variados lugares. Porém, essas 2 marcas, elas tiveram ênfases diferentes. A primeira parte do ministério de Jesus, os milagres estavam no banco da frente, se assim podemos dizer. Eles estavam em evidência. E por isso, do capítulo 1 ao capítulo 10 de Lucas, vocês vão encontrar uma grande porção de milagres sendo feitos por Jesus. Agora, na segunda metade do ministério de Jesus, os milagres vão para o banco de trás. E quem assume o banco da frente são os ensinamentos.
Então, por isso você encontra do capítulo 8 ao capítulo 18 de Lucas, todas as parábolas que nós encontramos no livro de Lucas estão no capítulo 8 ao capítulo 18, porque é a segunda metade do ministério de Jesus. Este episódio encontra-se na segunda metade do ministério de Jesus e, portanto, os ensinamentos estavam em ênfase. E este episódio acontece especificamente numa série que Jesus estava fazendo, se assim podemos chamar, uma série sobre discipulado. Ela começa no capítulo 9. Se você observar comigo, no capítulo 9, a partir do verso 23, Jesus começa a ensinar sobre o que é ser um discípulo de Jesus. No verso 23 do capítulo 9, ele diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Após Jesus deixar claro o que é ser um discípulo seu, algumas pessoas ouvem isso e certamente dizem: muito bacana, deve ser muito legal ser discípulo de Jesus. E por isso muitas pessoas se dispõem a ser seu discípulo. E por isso, no verso 57, ele trata de alertar essas pessoas e deixar claro que, olha, vocês querem me seguir, mas lembre-se, olha o que o verso 58 nos diz: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. Jesus trata de deixar claro para essas pessoas que ser um discípulo seu não implica em tanta moleza como eles estavam pensando. Depois de ele deixar claro o que é ser um discípulo seu, a partir do capítulo 10, ele envia 70 dos seus discípulos para fazerem novos discípulos. Esses discípulos vão, pregam a várias localidades diferentes, e a partir do verso 17 do capítulo 10, nós vemos esses 70 voltando muito alegres com sua missão. Eles foram muito bem sucedidos na missão, e aí a partir do verso 25 do capítulo 10, Jesus começa a ensinar o que é ser um discípulo seu e como um discípulo ele deve pensar e agir. E o primeiro grande ensinamento é a parábola do bom samaritano. Um discípulo ele deve agir com amor ao seu próximo. E logo após ele contar essa parábola, ele vai até a cidade de Betânia. É isso que o verso 38 nos informa. Olhe comigo no verso 38. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Veja, nós sabemos que Marta, Maria e Lázaro moravam na cidade de Betânia por outros relatos das Escrituras. E Betânia era uma cidade que ficava a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, que era a capital de Israel. E nessa cidade havia esta família que era muito amiga de Jesus: Marta, Maria e Lázaro. Marta, provavelmente ela era a irmã mais velha da família. E por isso ela trata de fazer as boas maneiras e convidar Jesus para hospedar-se na sua casa. É interessante nós destacarmos neste verso a preocupação que Marta teve de hospedar alguém tão nobre. É óbvio que ela estava recebendo nada mais, nada menos que o Filho de Deus na sua casa. E por isso ela trata de convidá-lo para estar junto com ela e com a sua família. Agora, a partir do verso 39, nós podemos ver que algo interessante começa a acontecer na casa de Marta, Maria e Lázaro. Veja comigo no verso 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Veja, lembre-se, Jesus ele estava na segunda metade do seu ministério. E, portanto, Jesus ele não desperdiça seu tempo. Então, quando ele chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, a primeira coisa que ele faz é começar a ensinar. Ele reúne seus discípulos, Lázaro provavelmente estava junto, e começa a ensinar essas pessoas. E o texto nos informa que Maria
vendo isto, ela senta-se junto com seus discípulos e começa a ouvir os ensinamentos de Jesus. Para nós, leitores do século XXI, parece tudo muito normal o que está acontecendo aqui. E até mesmo bonitinho, não é? Maria viu Jesus e quis aprender um pouco também dele. Porém, saiba que há 2000 anos atrás, o que estava acontecendo aqui é algo muito, muito estranho. Nós precisamos lembrar que Jesus ele estava inserido numa sociedade que era extremamente machista. Infelizmente, os valores da sociedade instituídos por Deus de família e os papéis entre homens e mulheres haviam sido completamente distorcidos pela sociedade, inclusive pelos judeus que deveriam guardar esta lei. E por isso, a mulher, infelizmente, não servia basicamente para a reprodução de filhos. E o discipulado, o ensinamento de um rabino em Israel, ele acontecia justamente disso. Quando um rabino ele queria ensinar os seus discipulandos, ele ia até as sinagogas ou até o templo de Jerusalém e ele reunia os seus discípulos aos seus pés, literalmente aos seus pés, e ensinava-os. É isso que Paulo nos informa em Atos capítulo 22, no verso 13. Diz assim: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel. Quando Paulo fala aqui que foi ensinado aos pés de Gamaliel, isso aqui não é linguagem figurada, isso é literalmente. Eles sentavam aos seus pés e aprendiam com o seu mestre. Porém, veja, se uma mulher ela estivesse disposta a aprender, ela jamais poderia sentar-se aos pés junto com os outros homens e com os discípulos. Se uma mulher estivesse disposta a aprender de um rabino, ela deveria ficar sentada às costas do rabino, ou numa seção separada, exclusiva para mulheres. Agora, sentada junto com os outros homens, jamais. Agora, veja o que Jesus está fazendo aqui. Preste atenção em qual a posição que ele está colocando Maria. Ele está permitindo Maria sentar-se aos seus pés junto com os seus outros discípulos. Veja, para um rabino, era extremamente vergonhoso ter uma mulher sendo sua discípula. Uma mulher sentada aos pés de um rabino era motivo de chacota. Porém, Jesus ele veio para quebrar esse paradigma. Jesus aqui ele não está erguendo uma bandeira para o feminismo, longe disso. O que Jesus está querendo mostrar é que as suas palavras e o evangelho de salvação não é exclusivo a uma classe de pessoas. Jesus ele não veio exclusivamente para homens e muito menos exclusivamente para mulheres. Ele não veio exclusivamente para ricos ou para pobres. Jesus veio para todos. E todos que estiverem dispostos a ouvir a sua voz devem sentar-se aos seus pés e aprender. Agora, o que é mais interessante neste versículo é a lição que nós aprendemos com Maria. Com Maria que nós aprendemos a primeira lição de como um discípulo deve agir. Um discípulo, ele deve entender o privilégio que ele possui. O que Jesus está concedendo a Maria aqui é um privilégio. Maria sabia disso. Maria sabia que nenhum outro rabino de Israel permitiria ela sentar-se aos seus pés. E Maria entendeu isso e tratou de aproveitar este privilégio. A ponto de o texto nos informa que ela quedava-se. Ela aproveitava cada palavra que Jesus estava falando. Veja, eu e você, como discípulos de Cristo, há mais de 2000 anos depois, também temos o privilégio de ouvir a voz de Deus todos os domingos. Mas por vezes, nós caímos numa certa religiosidade e isso parece normal. Então, nós tratamos o culto público como mais uma programação da nossa semana. E nós esquecemos que isto é um privilégio. O que nós estamos fazendo aqui é um privilégio. E é por isso que eu e você, como discípulos de Cristo,
A primeira lição que nós precisamos aprender é que nós somos privilegiados. Tudo que nós podemos exercer aqui, adoração, ouvir a voz de Deus, é um privilégio. E veja como nós temos nos portado diante deste privilégio, de poder ouvir a voz de Deus diariamente, de poder adorar a Ele diariamente. O que o texto continua nos informando é que enquanto Maria estava usufruindo da honra e dos ensinamentos que Jesus lhe proporcionara, nós vemos que a sua irmã, Marta, que havia convidado Jesus para estar, ela estava muito atarefada. Estava muito atarefada porque ela estava preocupada em servir a Jesus da melhor maneira possível. Olha o que o verso 40 nos informa. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Veja, a preocupação de Marta era uma preocupação válida, pois ela estava recebendo uma visita ilustre na sua casa. É óbvio que ela não queria oferecer qualquer coisa, ela estava recebendo o próprio Deus na sua casa. E ela estava preocupada em fazer a melhor comida, em deixar as coisas limpas, em deixar, preparar aquele pudim, aquele bolo de chocolate, preparar a melhor coisa, porque ela estava recebendo Jesus e 12 discípulos, e mais Lázaro. Se parar para pensar que tinha 12 discípulos, mais Lázaro, mais Marta e Maria, tinham 15 pessoas, certo? Era bastante pessoas. E ela precisava servir todo mundo. A preocupação dela era válida. Porém, o que acontece é que todo este trabalho que Marta estava tendo fez ela se distrair. A palavra aqui, no grego, usada como ocupada, ela pode ser traduzida, melhor traduzida como distraída. Veja, as grandes atividades que Marta estava fazendo a distraíram do foco principal, que era o próprio Jesus. E essa distração fez Marta, infelizmente, cometer 2 erros. Primeiro, Marta repreende Jesus. Olhe comigo ainda no verso 40. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? É como se ela chegasse para Jesus e dissesse: Jesus, você não está vendo que eu estou fazendo a comida sozinha, que tem um monte de louça para lavar, que tem que arrumar a mesa, que tem que varrer a casa, e Maria está aí sentadona sem fazer nada? Tu não te importas de que minha irmã tenha deixado eu fazer tudo sozinha? Para ti é normal, é tudo bem eu estar fazendo tudo e Maria está aí sentada sem fazer nada? Ela repreende Jesus. E o segundo erro que ela comete, ela dá uma ordem para Jesus. Olhe comigo no verso 40. Ela diz: ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Ela diz: Senhor, manda Maria se levantar daí e vir me ajudar. Manda ela sair daí, dessa posição confortável, eu estou fazendo tudo sozinha. Veja, tente aproximar essa situação comigo. Imagine que Augusto Nicodemos venha pregar aqui na igreja de Dois Vizinhos. Creio que todos conhecem Augusto Nicodemos, a influência que ele tem no nosso mundo evangélico hoje. Imagine que, após o culto, ele decida ir jantar na sua casa. Sem dúvidas, uma presença ilustre. Vocês vão de concordar comigo. Você ficaria tão preocupada quanto Marta de preparar a melhor janta, de encomendar alguma coisa do melhor restaurante, porque é Augusto Nicodemos que está na sua casa. Imagine também que os outros irmãos aqui da igreja, sabendo que Nicodemos vai estar na sua casa, eles não perdem a oportunidade de ir lá para conversar um pouco com Nicodemos. Aliás, é a oportunidade da vida de a gente tirar as nossas dúvidas teológicas, falar sobre trindade, sobre supralapsarianismo, infralapsarianismo. Todas as complexidades teológicas podem ser resolvidas com Augusto Nicodemos, quase todas pelo menos.
Agora, imagine que você está lá preparando as coisas e Augusto Nicodemos está lá na sala, conversando com o pessoal, com a galera, e lá na sala tem um filho, ou um esposo, ou esposa, uma pessoa próxima que poderia estar te ajudando na cozinha. Imagine que essa pessoa está lá na sala também conversando com Nicodemos. Você teria coragem de chegar para o Nicodemos na frente das outras pessoas e dizer: Nicodemos, tu não te importas de que eu estou fazendo tudo sozinha, que meu filho, minha filha, uma pessoa que pode estar me ajudando está aí sentado, te ouvindo? Pô, manda ele se levantar e vir me ajudar. Você teria coragem de fazer isso? É bem provável que não. E por que você não teria coragem de fazer isso? Bom, você me diria: eu nem conheço Nicodemos, ele nunca veio na minha casa, e aí quando ele vem eu faço uma coisa dessa, é óbvio que eu não vou fazer isso. Essa é a grande diferença entre você e Nicodemos e Jesus e Marta. Jesus, ele era amigo de Marta. E você sabe que com amigos nós dispensamos formalidades, não é? Meu irmão está aqui comigo, eu sou bastante amigo dele e com ele eu dispenso todas as formalidades possíveis. Quando eu mando mensagem para ele no WhatsApp, eu nem cumprimento, eu já chego pedindo o que eu quero, porque ele é meu amigo. E com amigo, você sabe, nós não temos muitas formalidades. Porém, Marta, ela se esqueceu de um detalhe. O amigo dela não era um pecador como Nicodemos ou como eu e você. O amigo dela era Jesus. Era o Filho de Deus, era o próprio Deus. E ela repreendeu o próprio Deus. E segundo, ela deu uma ordem para o Criador de todas as coisas. Veja, nós podemos aprender com Marta e com os erros de Marta. Sem dúvidas, nós vivemos a época que nós temos maior acesso ao conhecimento de Deus na história da humanidade. É possível nós, com um simples clique no celular, ter acesso a pregações incríveis, a cursos de teologia gratuito, nós temos Bíblias traduzidas nas nossas línguas. A nossa geração vive, sem dúvidas, mais próxima de Deus do que qualquer outra na história da humanidade. O problema é que essa proximidade com Deus, que todos esses recursos trouxeram, fazem com que, muitas vezes, eu e você tratemos Deus como Marta tratou, de forma irreverente. Porque nós estamos tão próximos de Deus, não é? A gente recebe o versículo do dia, ou no WhatsApp, ou na Bíblia. A gente ouve falar de Deus. É tão normal. E aí, algumas vezes nós nos aproximamos de Deus tão irreverentemente, esquecendo com quem nós estamos falando. Lembre-se, o verdadeiro conhecimento de Deus, ele implica em nós conhecermos cada vez mais quem Ele é. Um Deus santo, justo e perfeito. E quem nós somos? Pecadores, miseráveis, dependentes completamente da graça de Deus. Agora, eu te convido a pensar sobre Jesus no meio de todo este cenário. Imagine como Nicodemos ficaria se você repreendesse e ordenasse ele. Ele ficaria, no mínimo, bem constrangido. E Jesus no meio de toda essa situação? Olhe como Jesus tratou Marta. Verso 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Uma pessoa ser chamada pelo seu nome 2 vezes é um evento extremamente raro nas Escrituras. Em todas as Escrituras, nós encontramos apenas 15 vezes uma pessoa sendo chamada pelo seu nome 2 vezes. No Novo Testamento,
isso acontece apenas 6 vezes. E o que isso significa? Quando uma pessoa chamava a outra 2 vezes pelo seu nome. Uma pessoa só chamava a outra pelo seu nome 2 vezes quando ela estava querendo tratar a outra da maneira mais próxima e respeitosa possível. Eu te dou alguns exemplos. Você lembra em Êxodo capítulo 3, quando Moisés ele está se aproximando de uma sarça que queima e que está pegando fogo e não se consome? Então, quando ele está chegando perto da sarça, Deus fala da sarça dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o território que tu pisas é santo. Você lembra quando Samuel ele está deitado na sua cama e Deus fala com ele dizendo: Samuel, Samuel. E aí ele responde: eis-me aqui. E a partir daquele momento Deus faz todas as promessas que ele seria o próximo grande juiz de Israel. Te dou um exemplo do Novo Testamento. Você lembra em Atos capítulo 9, quando Paulo está indo para perseguir os cristãos, e aí ele tem um encontro com o próprio Cristo, e Cristo fala do céu: Saulo, Saulo, Saulo. E ele responde: Senhor, quem és tu? E ele diz: eu sou aquele a quem tu persegues. Veja, em todas essas ocasiões, é uma ocasião muito especial. Êxodo capítulo 3, Moisés está sendo chamado para ser o grande libertador de Israel. E é por isso que Deus chama ele pelo seu nome 2 vezes. É uma ocasião especial e Deus trata de chamá-lo de uma maneira íntima e respeitosa. Quando ele chama Samuel, Samuel está sendo chamado para ser o próximo grande juiz de Israel. E por isso Deus chama ele pelo seu nome 2 vezes. E Paulo? Quando Paulo se encontra com Cristo no caminho a Damasco, está acontecendo a conversão dele. E ele se torna o grande apóstolo aos gentios, que ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Mas e o que está acontecendo aqui? Jesus, ele está sendo constrangido por Marta, na frente dos seus discípulos. Veja, se fosse qualquer outro rabino de Israel aqui, Marta seria apedrejada. Se não era tolerável nem ter uma mulher sentada aos pés ouvindo os ensinamentos, quanto mais interromper o ensinamento. E não é só interromper, é interromper para repreender e para ordenar. Mas veja aqui, muito pelo contrário, Jesus trata Marta da maneira mais íntima e respeitosa possível. E veja, aqui cabe uma lição, a segunda grande lição de como um discípulo deve agir. Eu e você, como os discípulos de Cristo, devemos agir como o nosso mestre. E aqui eu quero falar diretamente para você que pode ser um pouco esquentadinho como eu, e que por vezes nós nos achamos no direito de falar de maneira ríspida e até mesmo humilhante com o nosso próximo. Por que nós nos achamos no direito de fazer isso? Sendo que Cristo, no momento que ele tinha total razão para repreender e humilhar até mesmo Marta, ele não faz, muito pelo contrário. Ele trata Marta da maneira mais respeitosa e íntima possível. Talvez durante essa semana você usou de más palavras contra alguém, ou de palavras que feriram o teu próximo. Você repreendeu alguém de uma maneira que você poderia ter falado de uma maneira mais branda, de uma maneira mais amorosa. Por isso eu te convido a refletir nessa noite, como discípulos de Cristo, que nós devemos agir como nosso mestre. Eu sei que por vezes é difícil controlar as nossas emoções quando as coisas estão aceleradas, mas lembre-se que como discípulos de Cristo, nós temos o dever de imitá-lo. E por isso eu te convido a realmente refletir sobre as tuas ações. Se você ultimamente tem agido de maneira desrespeitosa para com alguém, eu te exorto a pedir perdão, a se reconciliar com o teu próximo, porque é isso que nós aprendemos de Jesus. Um discípulo, ele deve agir como o seu mestre.
Agora veja, no verso 42, Jesus encerra nos ensinando a terceira e última grande lição de como um discípulo deve agir. Verso 42 nos diz: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Veja, o que Marta estava fazendo não era algo errado, não era algo pecaminoso. Ela estava tentando servir Jesus. Porém, naquele momento, aquilo não era o mais importante. O mais importante, quando você recebe o Filho de Deus na sua casa, é sentar-se aos seus pés e aprender com Ele. E aqui cabe a terceira lição: um discípulo, como nós devemos agir, nós devemos priorizar o mais importante. Sabe o que eu e você temos priorizado na nossa vida cristã? Às vezes nós estamos tão atarefados, como Marta, durante a nossa semana, com um monte de atividades, fazendo um monte de coisas, e nem mesmo paramos para ouvir a voz de Deus. E aqui eu quero ser um pouco mais objetivo. Quantas vezes essa semana você ouviu a voz de Deus? Quantas vezes essa semana você pegou a tua Bíblia para ouvir a voz de Deus? Será que você não tem sido como Marta ultimamente? Extremamente atarefado, distraído, com um monte de atividades, com um monte de coisas, e tem se esquecido do principal, tem esquecido de priorizar o que é mais importante. Quantas vezes esta semana eu e você disponibilizamos o nosso tempo para falar com Deus? Um discípulo de Cristo, ele deve priorizar o mais importante. Veja, talvez você me diga: bom, mas eu não tenho nenhum desejo, nenhuma disposição de fazer isso, de disponibilizar meu tempo para falar com Deus ou para buscar a Deus. Bom, então talvez o problema seja que você não seja um discípulo de Cristo. E se você não é um discípulo de Cristo, eu te convido a se arrepender e a crer no Senhor Jesus como teu Salvador. Não há melhor caminho. Então, para concluir, eu lembro a vocês: como um discípulo de Cristo ele pensa e como um discípulo de Cristo ele age. Bom, nós vemos que em primeiro lugar ele entende o privilégio que ele possui. Em segundo lugar, um discípulo de Cristo ele age como seu mestre. Mesmo que de maneira imperfeita, mas ele busca dia após dia crescer em santidade para agir o mais próximo e o mais coerente com o seu mestre. Em terceiro lugar, um discípulo de Cristo, ele prioriza o mais importante. Você tem sido mais semelhante a quem ultimamente? Talvez você tenha sido mais semelhante a Maria. Louvado seja Deus por isso. Mas talvez você tenha andado como Marta, distraído com muitas atividades, com muitos afazeres, e tenha esquecido do essencial. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a caminhar cada dia mais de acordo com aquilo que Ele espera que nós façamos e da maneira que nós venhamos a adorá-lo e a glorificá-lo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra. Nós te adoramos porque ela confronta os nossos pecados, ela aponta os nossos erros e ela direciona os nossos passos como uma bússola, direcionando-nos ao caminho correto. E por isso nós pedimos a Ti, Senhor, sendo pecadores e falhos como somos, sabemos que jamais conseguiremos seguir e aplicar a Tua palavra à nossa maneira de viver, mas nós imploramos pela ajuda do Teu Espírito Santo que habita em nós. Que Ele, no decorrer da semana, Senhor, incomode-nos a agir de uma maneira coerente como discípulos Teus, que o Teu Espírito Santo toque nossos corações para que mudanças aconteçam, para que nós venhamos a Te agradar, Senhor, para que nós venhamos glorificar o Teu nome. Ajude-nos a sair do comodismo, ajude-nos, ó Deus, a olhar para Ti e a seguir os Teus passos, como nós devemos fazer, como verdadeiros
discípulos teus, para que no último dia, Senhor, nós possamos ser chamados de servos bons e fiéis, que honraram o teu nome, que glorificaram o teu nome. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, eu não sei se tem cafezinho ou alguma coisa, acho que não, mas o pastor Santana está numa viagem, para Maringá, e amanhã ele está retornando, oremos por ele, e Deus abençoe a semana de vocês. Não tem bênção apostólica porque eu não posso dar.